Olá, Guiné-Bissau, Angola, Cabo Verde, Moçambique, Portugal, São Tomé e Príncipe, Timor-Leste e, com certeza, o nosso Brasil. Sejam bem-vindos a todos ao canal Propósito Sem Opressão. Meu nome é Roberto. Nosso tema de hoje é Cuba. Tem cristãos em Cuba? Existem cristãos, principalmente evangélicos, em Cuba? Qual é a religião em Cuba? É sobre isso que nós vamos falar hoje. Nós vamos falar da ilha do Fidel Castro, ok? Como ficou conhecido. Nós vamos falar qual a situação de religião ali. Quais são religiões dominantes. E tem cristianismo? Não tem? Qual vertente de cristianismo? Tem realmente religião em Cuba? É sobre isso que nós vamos tratar hoje. Então vai dando like, aperta o sininho, inscreve nesse canal. O canal chama Propósito Sem Opressão. Existem vários vídeos aqui nesse canal falando de diferentes temas sobre cristianismo. Nós falamos do propósito de vida, falamos de cristãos relevantes para a sua sociedade. É sobre isso que nós tratamos. Então, inscreve no canal, aperta o sininho, dá like e encaminha esse vídeo para mais pessoas, tá? Assim o nosso trabalho vai poder ganhar mais corpo. O YouTube entende então que é um trabalho que está alcançando mais pessoas, está ganhando corpo a cada dia, tá? Assim também ele vai recomendando nossos vídeos para mais pessoas. Você que está aí, se você dá like, o próximo vídeo que nós vamos gravar, você vai ser um dos primeiros a receber, tá? Muito bem, então bora lá. Vamos falar um pouco sobre Cuba, ok? Qual é a dinâmica de religião ali, como é que é a sociedade, o regime político, como é que é? É sobre isso que nós vamos tratar sem demora. Vamos ao assunto, ok? Bom, gente, o que me parece, a forma que Cuba às vezes é abordado, por ser um país de orientação comunista, um país de ideologia socialista, a ideia que se tem de forma geral é que não existe nenhum tipo de religião em Cuba. Okay? Pelo menos com as pessoas que eu converso, as pessoas com que eu convivo, inclusive como a mídia trata Cuba, a mídia ocidental trata aquela ilha. Tá? Mas nós vamos ver a realidade, através de dados concretos, como é que é religião em Cuba. Existem cristãos, outras formas de religião. Se existe cristianismo, quando chegou, como é que é, quais são os números ali de fiéis, é sobre isso que nós vamos então tratar hoje. Então, dá like, aperta o sininho, inscreve no canal, tá? Depois que você inscrever, encaminhe esse vídeo para seus amigos, conhecidos e rede social que você usa, tá? YouTube, dessa forma, ele entende que o nosso vídeo ele está alcançando mais pessoas e está levando informações úteis, tá? Assim ele vai continuar encaminhando o nosso vídeo para mais pessoas e o nosso trabalho vai ganhando corpo. E todos os vídeos que a gente vai estar gravando aqui, você vai ser um dos primeiros a ser recomendado a receber esse trabalho, tá bom? Então, força aí, dá like, aperta o sininho, inscreve nesse canal, beleza? Então vamos lá. Cuba. Como é que é a religião em Cuba? Qual que é a realidade do cristianismo? Bom, primeiro eu começo a dizer para vocês que a forma que a religião é tratada em Cuba, parece que não existe nenhuma forma, nenhuma expressão da fé. Bom, em Cuba existe cristão sim, existe cristianismo, principalmente os católicos. Tá? Os católicos chegaram em Cuba, lembrando, gente, Cuba foi colonizado pela Espanha. Então, Espanha é tradicionalmente um país católico. Tanto é que, logo na época da colonização, a fé que vai ser levada para Cuba é o catolicismo. Tá? Primeiros grupos que vão chegar lá são padres jesuítas, que vai chegar em Cuba. Então, vai estabelecer, além de colonização espanhola, vai estabelecer escolas, conventos em Cuba. Tanto é que, se você chegar em Cuba, tem mais de 700 igrejas, templos católicos. Você vai ter mais de centenas de convento de freiras, sem contar muitas instituições religiosas em Cuba. Tudo bem? Inclusive, o famoso Fidel Castro, líder da Revolução Cubana, ele é católico, batizado, dentro de toda a tradição do catolicismo. Ele estudou no convento, no colégio jesuíta em Cuba. Ok? Só para você ver. Bom, assim, Cuba, massivamente, a religião que ele adotou é o catolicismo, desde a época da colonização. Isso veio até 1959. Em 1959, então, foi uma data muito importante que vai causar uma grande ruptura na sociedade cubana. Desde a colonização até 1950, a década de 50, o catolicismo ali era a religião praticamente do Estado. Durante o governo de Fulgêncio Batista, aquele que antecede Fidel Castro, ele é um camarada ali que tem uma relação muito boa com os Estados Unidos, os demais países capitalistas. Então, Cuba era praticamente uma extensão dos Estados Unidos. Em 1959, Fidel Castro, então, ele lidera a Revolução Cubana. Depois que a Revolução Cubana teve sucesso, então ele aboliu toda a forma antiga de relacionamento entre Estados e antigas formas de religião. Ele, então, vai abolir toda a forma de religião. Então, a Igreja Católica, que era uma igreja que tem uma liderança social e política ali, ele vai perder espaço. A partir desse momento, então, Fidel Castro adota uma política radical, imitando, obviamente, os seus mentores, que são russos. Então, ele vai abolir toda a forma da fé, abolir todo o poder que o catolicismo tinha. Veja bem,
Durante essa época, em 59, não existia apenas a Igreja Católica, mas também, durante a colonização, existia a expressão da fé africana, o que eles chamam lá de santeria, eles chamam lá de religiosidade afro-cubana. Tá? Então, em Cuba, foi um grande contingente de escravos levados de África para lá. Então, eles levaram consigo a sua tradição. Embora também perseguido lá em Cuba, tradição, religiosidade africana, mas eles assim vão continuar praticando nas casas, tanto é que até hoje existe religião afro-cubana, ok? Hoje ele é mais um aspecto mais cultural, mais social, ok? Até me parece que eles são hoje mais tolerados, por exemplo, do que cristianismo. Mas cristianismo sempre existiu em Cuba desde a colonização, vindo até 1959, a vertente de cristãos evangélicos, os protestantes, eles vão chegar em Cuba em 1930, indo dos Estados Unidos para lá, para as ilhas, ok? Por que eles vão sair na sua grande maioria de Estados Unidos para Cuba? Porque Cuba tinha um relacionamento muito estreito com os Estados Unidos. Muito estreito. No governo do Fulgêncio Batista, antes da Revolução Cubana de 1959, Revolução Comunista liderada pelo Fidel Castro, então religiões ali fluíam do jeito solto, principalmente o catolicismo. Só em 1930 que a vertente de cristãos protestantes vão desembarcar em Cuba, indo dos Estados Unidos para lá. Quais são a primeira vertente de igrejas protestantes que vão chegar lá? Vão chegar lá primeiro igrejas metodistas, igrejas batistas, igrejas presbiterianos e igreja episcopalianos, ok? Então, nos anos 1950, os pentecostais vão chegar. Olha só, em primeiro momento, igrejas tradicionais de 1930 são igrejas tradicionais que vão desembarcar em Cuba, indo dos Estados Unidos para lá. Os metodistas, batistas, presbiterianos e episcopalianos, só em 1950, então, que vai desembarcar a vertente pentecostal em Cuba. Enquanto isso, a igreja católica já era consolidada na ilha, ok? Tendo uma participação efetivamente na sociedade, tendo uma participação até política em Cuba, ok? Seguido da igreja de tradição afro-cubana, religião tradicional africana de povos escravos levados para Cuba, ok? Então, assim, até 1959, com a vitória da Revolução Cubana liderada pelo Fidel Castro e seus comparsas ali, então ele vai abolir a tradição religiosa em Cuba. Exemplo da Rússia, então ele vai abolir a tradição religiosa. Os católicos, sobretudo, eles vão perder espaço e influência social que eles tinham, ok? E vai abolir exatamente toda aquela influência política, social, que os padres tinham. Acabou com essa influência, inclusive, usando a política de nacionalização de propriedade religiosa dos católicos, tirando todo católicos, imagina, desde a colonização, eles haviam construído patrimônio ali em Cuba, patrimônio, escolas, igrejas, conventos, propriedades rural dos católicos. Ele vai nacionalizar tudo isso. Alguns padres foram expulsos de Cuba, muitos foram perseguidos, e muitos até foram mortos, fuzilados. Por quê? Porque a Igreja Católica, durante a Revolução, eles criticaram a Revolução Cubana. Por quê? Porque católicos chegaram lá com os cubanos, com os espanhóis, fizeram parte daquilo. Até o movimento de libertação, a Igreja Católica ficou ao lado dos colonos espanhóis. Afinal das contas, eles tiveram respaldo de espanhóis, de colonos espanhóis, para se instalar em Cuba. Então, de certa forma, a sociedade cubana começou a nutrir uma antipatia com os católicos. A partir daí, com a nacionalização dos bens, então eles perderam toda a influência que eles tinham. A igreja protestante, como nós colocamos aqui, eles chegaram na década de 1930, ok, na vertente tradicional, e a vertente pentecostal vai chegar só na década de 50, e em 1950 houve a Revolução Cubana, que então quebrou a influência da religião e da igreja católica principalmente, tá? Muito bem, gente. E Fidel Castro, líder da Revolução, a sua grande maioria eram católicos. O Fidel Castro, eu não lembro se eu falei isso no início, ok, ou em algum outro vídeo eu comentei sobre isso, mas eu vou reforçar aqui. O Fidel Castro é católico, foi católico, cresceu na igreja católica, estudou no convento jesuítas, na verdade, toda a sua educação é católica. Ele cresceu e estudou no convento jesuíta, ok? Então, mais do que ninguém, ele conhecia as tradições católicas, ele fez todos os sacramentos ali, batismo, tudo que tem a ver com o catolicismo, ele conhece muito bem. Só que, depois dele liderar o movimento revolucionário de 1959, Revolução Comunista de Cuba, então ele adota a postura da União Soviética, que foram mentores, ok? E assim então vai abolindo toda a propriedade da religião, principalmente a Igreja Católica, ok? Até aqui tudo bem? Agora, como é que é a questão de fé hoje em Cuba? Cuba, desde 1959, oficialmente é proibido qualquer forma de manifestação religiosa, principalmente em público. É proibido. Não é que não existe igreja. Existem, mas são igrejas underground, igrejas nas casas,
igrejas que reúnem família, porque é proibido culto público, reunião pública, que não é reunião do Estado. Ok? Então é proibido, as igrejas são igrejas em casas, todas as igrejas que operam, ainda que sejam em casas, têm que ser registradas, eles têm que ter registro do governo para eles poderem ter controle. E não pode ser no espaço público, tem que ser nas casas. Existem alguns templos em Cuba, tradicionalmente os templos católicos, porque já existiam desde a colonização, mas templos novos de igrejas protestantes reformadas existem ali, mas depois da Revolução toda a reunião é feita nas casas. Então são igrejas reunidas em casas, com um certo tipo de movimento discreto, ok? Isso tem acontecido assim até últimos tempos, que aumentou a perseguição dessas igrejas, ok? Por exemplo, como é que tem sido a perseguição das igrejas em Cuba? Ainda continua, certo? A perseguição de tempos em tempos, ela é aumentada, às vezes ela é mantida restrição, mas as pessoas continuam indo e vindo, pelo menos nas casas, cultuando ali e tal, mas o Estado tem controle, não pode ter reunião pública, tem que ser dentro de casa, de famílias, e ali então vai ser reunido. Os cristãos vão reunindo ali para expressar a sua crença, a sua fé. E a maioria das igrejas protestantes, sobretudo da linha tradicional, todos são registrados, e igrejas que tentam adentrar em Cuba são proibidas, e para eles tentar ter acesso a Cuba, a poder evangelizar, tem que ser igrejas metodistas, que são tradicionalmente catalogadas, presbiterianas, ok? Batistas e por aí, ok? Essas são apenas denominações permitidas operar em Cuba. De 2021, a perseguição aumentou novamente, ok? Por conta de pandemia. Eles usaram questão de reunião, da pandemia, para poder restringir a reunião de fiéis, enfim, que é uma forma de controlar com mão de ferro toda essa prática, ok? Então, a igreja em Cuba existe nos moldes tradicionais, mas avanço dessa igreja, ela é perseguida, ok? Ela é regulamentada e perseguida. A igreja é sempre monitorada, não pode fugir daquele molde imposto pelo Estado. Então, principalmente o tratado de igrejas pentecostais, neopentecostais, eles não têm licença para operar em Cuba, só igrejas tradicionais, que já tinham trabalho montado. Assim, eles são liberados para entrar, nós estamos falando de igrejas de outros estados, mas tudo controlado. É restringido comunicação entre cristãos de fora, inclusive tem muitos pastores dessas denominações tradicionais, que às vezes eles querem sair de Cuba para ir para conferências fora, são proibidas, porque eles são monitorados 24 horas, como uma forma de restringir a saída e entrada de cubanos e não cubanos. Então, essa prática de revolução continua sendo muito dura, a igreja é controlada, a igreja é vigiada em Cuba e a igreja é perseguida na medida em que a igreja não pode emitir nenhuma opinião social, nenhuma opinião política, muito menos opinião política e nada mais. Ele é só permitido aí reunir em casas e fazer trabalhos sociais e nada mais. Cubanos, normalmente, sejam cubanos religiosos e não religiosos, são proibidos sair de Cuba. Existe uma restrição. Tem casos excepcionais que o cubano é liberado para sair, mas sempre com a aval do Estado, com controle do Estado, controle severo, ok? Senão não estaria ninguém em Cuba até hoje, tá? Então a igreja tem essa dificuldade, inclusive, a igreja em Cuba era considerado, aliás, Cuba era considerado, ainda é considerado, dos estados, top 10 do estado que mais persegue e restringe evangelismo, cristãos evangélicos. Parece que ele caiu nesse ranking, ficou pior ainda a situação, porque em 2020, por conta da pandemia, o Estado aproveita a questão da pandemia e restringe muito mais o uso de reunião nas casas, nas igrejas, ok? Então esse é um pouco de panorama que nós colocamos aqui sobre a igreja em Cuba, sobre a realidade da igreja, que é uma igreja perseguida, igreja cristã, ok? Então, nós estamos colocando que existem igrejas sim, igrejas católicas, cristãs evangélicas, mas vigiadas, com restrição e com controle severo do Estado. Você que não assistiu até aqui, dá um like, aperta o sininho e encaminha esse vídeo para mais pessoas. Deus te abençoe e até mais!